Paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Igor. Meu nome é Fernando. Meu nome é Rebeca. E eu sou Ana Luísa. Nós estamos com a nossa revista da CPAD, Gênesis, o livro dos grandes começos. E hoje, na lição de número 13. Era uma vez uma família que se tornou um povo. Os objetivos da aula de hoje são destacar o valor do perdão que José deu a seus irmãos, demonstrar a providência divina para sustentar Israel e seus filhos no Egito e apontar que a multiplicação dos filhos de Israel foi devido ao cumprimento da promessa de Deus. E nós somos aqui da igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, localizada em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E adolescentes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para muitas pessoas e também escrever mensagens aí nos chats maravilhosas. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma aula. Que os adolescentes possam, ó Pai, focar, que eles possam absorver todo o conteúdo, ó Pai, que eles possam aprender a lição que José tem para nós hoje. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Amém. 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 A paz do Senhor, adolescentes, eu sou Arthur e hoje estaremos fazendo a leitura bíblica, que se encontra em Gênesis 47, 27, que diz assim: Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e neles tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E essa foi a leitura bíblica. Tchau! Então, adolescentes, a gente está na última aula desse trimestre e a gente viu um monte de coisa no livro de Gênesis. Viu a criação de Deus, viu a história de Adão e Eva, de Noé, de Abraão. Na última aula a gente viu de José do Egito e hoje a gente vai ver o desfecho dessa história, que já é lá na entradinha do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Então, gente, a gente está no final do livro de Gênesis, onde conta a história de José, uma história muito importante que narra o perdão entre José e sua família. Como vocês já estudaram, José passou por várias fatalidades com a sua própria família, ou seja, seus irmãos, onde ele passou a ser vendido como um objeto, uma mercadoria a Potifar. Mas em tudo José foi fiel a Deus. E ele honrou a Deus em tudo, em sua maneira de viver, em seu jeito. E ele foi elevado ao cargo de governador. O próprio faraó reconheceu que o Deus de José era maior do que todos os deuses. Uma coisa que a aula vai pontuar bastante é sobre um problema que, se você for olhar pelos olhos humanos, a gente vai pensar, poxa, o problema da vida de José foi seus irmãos. Mas não, o coração de José era inclinado para outra direção. José, ele não tinha rancor dos seus irmãos. Quando seus irmãos vão até o Egito para comprar comida, ele foi um pouco rude com seus irmãos, mas a intenção dele não era ser malvado com seus irmãos, com a sua família, mas sim para testar, para ver se eles haviam mudado. Porque o coração de José estava completamente inclinado para Deus. O coração dele estava direcionado, preocupado com Deus, preocupado em agradar com as coisas de Deus. Ele depositou a confiança dele totalmente em Deus. E José é um exemplo perfeito de Jesus Cristo, daquilo que ele nos ensinou muitos anos à frente dele. Porque Jesus ensina lá no Sermão da Montanha que nós precisamos perdoar os nossos inimigos e quem nos persegue. E isso parece ser algo ilógico para muitas pessoas até naquele tempo. Poxa, como é que eu vou perdoar quem me fez mal? A pessoa me fez mal. É questão de justiça. Se ela me fez mal, ela tem que pagar. Mas se nós pararmos para pensar um pouco naquilo que Deus faz conosco, constantemente eu estou infringindo, estou pecando, estou sendo inimigo de Deus, estou querendo fazer mais as minhas vontades do que as vontades de Deus, estou continuamente ofendendo a Deus com os meus pecados. E Deus, mesmo sendo um Deus de justiça, Ele também é um Deus de misericórdia. E Ele me dá a oportunidade de receber o seu perdão. Deus me perdoa se eu me arrepender dos meus pecados. Então o perdão é algo que deve ser compreendido e praticado a todo momento em nossa vida, porque ele é completamente restaurador, curador, libertador. E o perdão vai fazer você se aproximar cada vez mais de Deus, compreendendo então o coração de Deus, o que ele sente sobre mim e sobre você. Jesus disse em sua oração modelo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Até porque nenhum de nós deve se encher de autojustiça. O primeiro soberbo da história foi o diabo, e ele se deu muito mal com isso. O perdão é uma maneira da gente reconhecer que tá todo mundo no mesmo barco. Não tem alguém melhor do que outro ou alguém pior do que outro.
Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Uma vez que eu já tive que perdoar e já vi várias pessoas perdoando, foi, por exemplo, num retiro que nós tivemos, que teve o lava-pés. Que, como está lá em Lucas 7, uma mulher foi diante de Jesus, lavou os seus pés, pedindo perdão. Isso é um sinal da pessoa como se ela estivesse se humilhando diante da outra, pedindo perdão. E aquela mulher pediu perdão pelos seus pecados. Nós vimos isso. Lá foi um lugar onde eu vi, sim, muitas pessoas pedindo perdão, muitas pessoas perdoando, eu inclusive. Agora, no ponto 2, adolescentes, nós vemos que tudo contribui para os propósitos de Deus. Se a gente for parar para analisar, a maioria das pessoas deve ter pensado que tudo que aconteceu com José foi algo desastroso, foi algo que, assim, sem solução. Na verdade, Deus, na sua onisciência, já sabia que José seria um homem que lá na frente iria ajudar não só o Egito, mas como várias outras nações. Deus já sabia que José seria o homem que iria trazer a provisão para a sua família. Deus já sabia que naquele momento de escassez, José seria o homem que ajudaria quase o mundo todo. Prova disso foram os sonhos que José teve em relação aos seus irmãos, que Deus colocaria José numa posição de liderança, numa posição de autoridade. E em todos os momentos, ele foi obediente a Deus. Por mais que ele tenha passado por várias coisas, já passou pela prisão, a mulher de Potifar por aquela situação que foi uma vergonha para ele, porque as pessoas acreditavam que ela estava certa, por mais que ele passou por várias coisas, intrigas com seus irmãos, ele sempre foi obediente a Deus. Ele nunca blasfemou contra Deus por causa desses problemas. E isso só mostra que Deus cumpriu exatamente o que ele queria, os propósitos que ele tinha na vida de José. E o próprio faraó, ele declara, e a Bíblia registra, que sobre José havia o Espírito de Deus, e que Deus havia capacitado José para trazer a interpretação do sonho de Faraó. Ele foi colocado como administrador de todo o Egito. Deus capacitou José para que ele conseguisse ajuntar os alimentos naquele tempo de bonança, para que no tempo de escassez ele ajudasse a terra do Egito e também os outros povos que buscassem por ajuda e passassem por dificuldades. E Deus, nessa situação, quando houve essa fase de escassez, Deus foi muito bom, que ele direcionou o coração de Faraó a conceder uma terra para a família de Israel, que foi a terra de Gósen, onde o José e Israel se encontraram lá. Gósen era um lugar muito frutífero, onde que não haveria escassez para a família, o gado poderia se alimentar, os animais poderiam se alimentar, e em tudo Deus foi bom, até que ele concedeu uma terra para eles. Mediante essas evidências da bondade de Deus, Israel foi crescendo, e a promessa de Deus foi se cumprindo no Egito. Hoje em dia as pessoas ficam muito com esse negócio de teologia da prosperidade. E é claro, teologia da prosperidade está errado. Mas prosperidade não está errado. Ou seja, Deus está interessado em nos abençoar agora. O exemplo disso é quando Jesus multiplica pão e peixe, mais de uma vez inclusive. Todas as vezes Deus supriu as necessidades daquelas pessoas que estavam ouvindo a Ele. Então Deus está totalmente interessado em suprir as necessidades da nossa vida, e foi o que ele fez com José. Ele usou José para suprir todo mundo do Egito e de nações vizinhas, e quem sabe quantas vidas foram salvas da fome por causa da providência de Deus por meio da vida de José. Porque Deus precisa de corações quebrantados, corações contritos, corações que entendem e querem fazer a vontade de Deus acima de tudo, acima de qualquer dor, acima de qualquer coisa que as pessoas possam fazer conosco. Deus precisa disso em mim e em você, e é isso que Deus está procurando a todo momento. E por falar em providência de Deus, vamos ver o nosso pastor falando exatamente sobre esse tema. Olá, queridos, tudo bem? Você sabe o que é providência? Não é previdência, né, gente? É providência. O que é a providência? É o ato de Deus estar no controle de tudo, providenciando suas obras maravilhosas e graciosas para nós. A providência divina é quando Deus provê nossas necessidades, quando Deus cuida das nossas necessidades, é quando Deus, independente às vezes da nossa própria oração, está fazendo coisas por nós.
Deus, na sua providência, prepara caminhos extraordinários, saídas, planos, livramentos para nós o tempo todo. Muitos livramentos nós experimentamos, nem sequer sabemos que aquilo foi providência de Deus. Às vezes a gente está viajando, o carro quebra no meio do caminho, a gente acha que ele é um problema. E muitas das vezes é Deus providenciando aquilo para que você encontre alguém e pregue o evangelho para ela. Que você, há quantas pessoas que às vezes vão para hospitais e lá no hospital acaba conhecendo alguém, pregando o evangelho e aquela pessoa se converte. Ou seja, é Deus providenciando não só coisas para o nosso bem-estar, mas coisas que produzem glória ao seu nome. Já que nós somos o povo de Deus, nós vivemos confiados na providência de Deus. Certa vez eu perdi um carro numa execução, eu fui avalista de uma pessoa que não deveria ser avalista, e ninguém deve ser avalista de ninguém. Então eu estava perdendo aquele carro, disse, Senhor, eu vou ficar sem carro, eu preciso de um carro. E orei ao Senhor e disse, Senhor, eu não tenho como comprar isso. Então Deus providenciou. Exatamente na semana seguinte eu ganhei um carro e aquele carro supriu minha necessidade. Ou seja, nós podemos orar e a providência divina também pode nos ajudar. Confia em Deus que Ele provê para você todas as coisas. E no ponto 3 vai falar que a família israelita cresceu. Quando eles ingressaram no Egito, teve uma contagem de 66 descendentes, tirando as mulheres de seus filhos. Mas somando José e seus filhos, deu em torno de 70 pessoas. E, conforme é notável, a promessa que Deus havia estabelecido para Abraão há um tempo atrás, que a sua descendência seria uma grande nação, que seria uma nação com uma quantidade de pessoas incontáveis, Deus começou a cumprir a sua promessa no Egito. Isso, a história de José, ela não só mostra o perdão, como mostra como Deus é fiel em suas promessas. Mas você também tem que ser fiel nas suas atitudes para com Deus. Aqui nesse tópico, nós vemos que Jacó conta aos filhos de José, os seus netos, Manassés e Efraim, as experiências que ele viveu com Deus. Como, por exemplo, quando ele estava a caminho da terra do seu tio, e no caminho ele teve que parar para descansar e acabou tendo um sonho, ou como várias das outras experiências. E ele fala que o Senhor tinha feito uma promessa a ele, ao seu pai e ao seu avô, que eles seriam uma grande nação. E ele também fala que eles não permaneceriam para sempre no Egito, porque Deus estava preparando para eles uma terra prometida, que seria Canaã. Israel, depois de abençoar os filhos de José, abençoou os seus filhos. Mas peraí, vamos ver se os adolescentes estão lembrando quem são os filhos de Israel. A paz do Senhor, estamos aqui com o Johan. Johan, pode responder pra gente qual o nome dos 12 filhos de Jacó? Eles são, as 12 tribos, que são Levi, Simeão, Judá. No seu tempo. Tem tempo? No seu tempo. Ah, tá. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Tiago e os filhos de Jacó são Simeão, Judá, José, Benjamim. Esses são os que eu lembro. E agora estamos aqui com a Letícia. Letícia. Você sabe o nome dos 12 filhos de Jacó? Levi, Simeão, Rúben, José e tem outros também, mas eu esqueci no momento. Beleza, muito obrigada. Então Israel abençoou seus 12 filhos, que foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Dan, Gade, Azer, Naftali, José e Benjamim. Faltou Isacar. Isacar, irmão. E faltou Issacar. O momento que ele vai abençoar seus filhos. Esse é um momento único na vida deles, que o pai deles vai derramar as bênçãos de Deus sobre eles. Isso só acontece uma vez no momento que o pai deles estava morrendo. E não é só um ambiente, vamos dizer assim, com muita pressão, como também é um ambiente muito espiritual. Naquele momento, o que Israel ia fazer era profetizar sobre a vida dos seus filhos. Ou seja, o Espírito Santo usou a vida de Israel
para falar o futuro da vida de cada um deles. Acontece que Deus sabe o futuro de cada um de nós. Então fica a reflexão da gente. O que é que Deus teria a dizer baseado nas nossas atitudes hoje sobre o nosso futuro? Será que com suas atitudes, com os princípios bíblicos que você está pondo em prática ou não hoje, você vai se dar bem lá no final? Ou será que você vai se dar mal? A bênção, a palavra profética está sobre a boca dos pais, que sabem exercer a autoridade sobre a vida dos filhos. Então, quando você vê o seu pai corrigindo você, colocando você na linha, aceite, entenda a repreensão, porque a palavra profética está sobre a boca do pai. E algo muito interessante foi a bênção profética que Jacó libera sobre Judá. Como diz em Gênesis capítulo 49, do versículo 8 ao 10, e diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os teus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O que Jacó estava fazendo aqui era literalmente profetizando de onde e de qual tribo viria o Messias tão aguardado e prometido desde os tempos passados. Aqui nós estamos vendo claramente uma profecia sobre o Messias. E aqui deixa muito claro que o cetro, o reinado não se apartaria de Judá. Seria um reinado perpétuo, como Deus promete a Davi muitos anos depois. Nós vemos aqui que tudo estaria centralizado, o Messias saindo da tribo de Judá. E quando nós vemos, olhando para cartas aos Hebreus, nós vemos que o escritor ali está falando, e ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prometida, profetizada por Jacó há muitos anos atrás. Então, adolescentes, depois de ver um monte de coisa legal sobre esse finalzinho do livro de Gênesis, agora é hora de ofertar. Está aparecendo na sua tela os métodos de pagamento e também o projeto dos 1000 valentes, para a gente comprar esse terreno muito legal, que tem um templo, tem área administrativa, tem até campo para a glória de Deus. Então, vamos ofertar com alegria. Com alegria irei o quê? Minha oferta entregar. Ouve-se o júbilo de todos os povos, dizer se prostrar ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão.
Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: José creditou a quem a sua história no Egito? Alternativa A, a maldade de seus irmãos. Alternativa B, a Deus. Alternativa C, a esposa de Potifar. Ou alternativa D, ao próprio faraó. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta, com certeza, é a alternativa B, a Deus. Quando Jesus nos ensina sobre perdoar 70 vezes 7, o que ele quis dizer? Alternativa A, que devemos perdoar 490 vezes na vida. Alternativa B, que devemos perdoar 490 vezes por dia. Alternativa C, que devemos perdoar sempre que ofendidos. Ou alternativa D, que o perdão não é algo a ser feito literalmente. Vamos lá. Tempo na tela. E olhando bem aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu alternativa B, que devemos perdoar 490 vezes por dia, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a resposta correta com certeza é a alternativa C, que devemos perdoar sempre que ofendidos. Terceira pergunta: em qual região do Egito o povo hebreu cresceu? Alternativa A, Cairo. Alternativa B, Alto Egito. Alternativa C, Suez. Ou alternativa D, Gósen. Vamos lá? Responde no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenham lotado com a letra D, que é a resposta correta, que foi em Gósen. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: qual o nome dos filhos de José que foram abençoados por Israel? Alternativa A, Efraim e Manassés. Alternativa B, Efraim e Judá. Alternativa C, Judá e Jerusalém. Ou alternativa D, Manassés e Jerusalém. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa última pergunta com certeza é a alternativa A, Efraim e Manassés. Esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas e também tenham compreendido um pouco mais do conteúdo da aula de hoje. É isso, fica na paz e tchau! E adolescentes, para concluir a aula de hoje, a gente vai finalizar com uma frasezinha de efeito. Eu vou deixar o versículo de Salmo 37, verso 25. Moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. E eu vou deixar o texto de Efésios 4. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E eu vou falar uma frase do nosso pastor Jairo, que ele diz bem assim: o perdão não é uma escolha, mas sim uma necessidade. A minha frase é a que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que fizeram, Pai de vocês que estás no céu também perdoará vocês. Agora, vamos orar para finalizar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós agradecemos por Tua misericórdia nesta aula, que o Senhor possa estar abençoando cada aluno, cada visitante, professor, a equipe, Senhor, que trabalha para deixar essa aula maravilhosa, Senhor. Oh Deus, ensina-nos a perdoar os nossos irmãos, a perdoar também quem nos fez mal, Senhor, para que não venhamos a ser cheios de autojustiça, mas ser cheios da Tua justiça, Senhor. Assim eu peço que o Senhor opere uma obra de transformação, quebrantando os nossos corações para que possamos perdoar os nossos irmãos, para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Também nos ensina, Senhor, a esperar pela provisão do Senhor, a confiar no Senhor, porque o Senhor proverá
todas as coisas no seu devido tempo. Assim nós damos graças ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. pessoal.